Agora sim. Então, no nosso último estudo da carta aos Romanos, foi o capítulo 1, onde a gente estudamos o tema do Evangelho. E nesse capítulo 2, a gente vai estudar o tema sobre o verdadeiro judeu. E nesse capítulo 2 aqui, o apóstolo Paulo, ele vai se dirigir àqueles que procuram viver uma vida correta, uma vida de acordo com a palavra de Deus. E no versículo 1, Paulo começa dizendo: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Ou seja, que aqui Paulo está colocando todo mundo no mesmo barco. Por quê? Porque se a gente julga outras pessoas, nós estamos nos condenando a nós mesmos. Pergunta: agora, como é que isso aqui se encaixa com aquele texto que Yeshua fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça? E Paulo aqui diz que nós não devemos julgar. Outra parte, o Messias fala assim, que a gente não julgueis para que não seja julgado. Ou seja, em que sentido o Messias está dizendo que a gente não pode julgar? O que é que a gente poderia entender dessa palavra do Messias? E se encaixar nisso aqui, ou não contradizer Paulo aqui, o Messias. O que é que vocês opinam? Pode, claro que pode. Bom, eu acredito que existem duas maneiras da palavra julgamento segundo a Bíblia. A primeira é o julgamento que eu faço de alguma pessoa que eu esteja julgando o destino dela, ou falar, vamos dizer assim, uma coisa que na verdade eu nem sei ao certo se ela está fazendo ou não. E o outro julgamento, mediante a Bíblia, de uma forma assim resumida, é o julgamento que eu devo combater as obras infrutíferas das trevas que Paulo também fala. Ou seja, se a pessoa está em promiscuidade sexual. Por exemplo, Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5, um jovem está tendo relações com a sua madrasta. E aí a igreja, a congregação está passando a mão na cabeça desse jovem. E Paulo diz: entrega esse jovem a Satanás. Por quê? Porque ele está julgando segundo a reta justiça. Porque aquele jovem não estava querendo obedecer a Torá, não estava querendo obedecer a lei de Deus. Então, eu creio que tem essas duas formas de julgamento. O julgamento que eu faço criticando a vida de outras pessoas, julgando a vida de outras pessoas sem nem saber se é isso mesmo. E o julgamento que eu devo fazer, que no caso a pessoa está contra a Torá e eu tenho que combater as falsas doutrinas. Quase chegou lá. Que na verdade Yeshua falou que a gente não devemos julgar é no sentido de você não condenar a pessoa. A gente não pode julgar uma pessoa, por mais errado que ela esteja fazendo, a gente não pode condenar porque não vamos. Ou seja, por isso que Paulo fala aqui, ó, pois tu que julgas faz o mesmo. Talvez a gente não faça o mesmo pecado que essa pessoa esteja fazendo, e não quer dizer que o que a gente esteja fazendo é menos pecado do que ela. A gente não pode julgar as pessoas condenando elas assim, você está perdido. Isso aí já não tem mais jeito. Né? A gente pode julgar o quê? Segundo as suas obras. Ou seja, julgar em que sentido? Em julgar a pessoa, por exemplo, como Paulo exortou, como Yeshua exortou aos fariseus. Mas a gente nunca vê o Messias e os apóstolos assim, julgando as pessoas, condenando ela como que ela não tem mais, como se fala, mais salvação. Então, por isso que Paulo fala aqui, ó, pois tu que julgas, faz o mesmo. Ou seja, por quê? Porque todos nós, a gente fazemos o mesmo. A gente não pode, por exemplo, adulterar ou roubar, mas tem outros pecados que para a Bíblia é a mesma coisa. É porque o que é pecado? Não é a transgressão à lei? Então não importa se eu roubo ou se eu levei teu copo embora. Né? Ou se eu do mesma forma eu transgredi a lei. Então nesse sentido que Paulo fala aqui, tu que julgas, né, faz o mesmo. Ou seja, por quê? Porque todos nós, como se diz, todos nós temos pecados. Então se a gente julga aos outros, condenamos a nós mesmos, por quê? Porque nós não somos diferentes. Nós temos a mesma natureza, né? Nós temos pecados. E no versículo 2 Paulo vai dizer: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, quer dizer o quê? Que Deus vai julgar de acordo à verdade. E não segundo as aparências. Ou seja, segundo o que eu visto, segundo o que eu faço, né? Assim, de maneira externa. Se eu celebro o Shabat, se eu tenho um pãozinho na mesa, se eu tenho vela, Deus não vai me julgar segundo essas aparências externas, ok? Porque geralmente, como é que a gente julga as pessoas? Pois com severidade. Agora, quando a gente pede misericórdia a Deus, como é que a gente pede? Senhor, tenha piedade de mim, eu sou tão falho, eu não aguento. Mas quando é os outros, você tem que se arrepender, você tem que guardar o Shabat, você tem que parar de comer porco.
tem que celebrar as festas. E a gente muitas vezes estamos celebrando no Facebook, né? Que muitas vezes em casa ninguém celebra nada. No Facebook todo mundo é judeu, todo mundo celebra Shabat, todo mundo celebra festa, todo mundo agora é circuncidado, todo mundo é tudo, mas pessoalmente assim muitas vezes não guarda nem sequer a vida moral entre ele, a esposa, ou ele, a família, ou ele não trabalha. Então nós julgamos assim, nós julgamos a gente de maneira branda e as pessoas normalmente a gente julga de maneira severa. É um pecador que porque é falho e porque você tem que se arrepender. Então quando a gente vai pedir a Deus é misericórdia, Senhor, tem compaixão, eu sou falho, tu conhece meu coração, tu sabe que eu tenho vontade de te servir, me ajuda, mas quando é com os outros, não. Porém, o que é que a Escritura disse? Que com a medida que a gente julga, nós seremos julgados. Por isso que Yeshua fala que a gente não deve julgar condenando as pessoas. Ah, esse cara não sabe guardar nem um shabat direito. Essa pessoa não está... Ah, porque não acendeu vela no shabat, porque não colocou isso na mesa, ou porque não fez isso, ou porque não está de bermuda, ou porque a mulher usou calça. Enfim, isso aí é tudo... É um julgamento de condenação às pessoas. Entendeu? Ou seja, entre mais estrito nós somos com as pessoas, mais estrito Deus vai ser com a gente. Quanto mais misericordioso a gente ser com as pessoas, mais misericordioso Deus vai ser com a gente. Por isso que Davi e o Messias, tomando essas palavras de Davi, disse que misericórdia quero, eu não quero sacrifício. Por quê? Porque a misericórdia é justamente o atributo de Deus de não nos dar o que a gente realmente merece, de não nos castigar da forma que a gente merece. Então, da mesma forma que a gente quer isso pra gente, ou seja, isso se cumpre o mandamento de amar o próximo. De querer para os outros o que a gente quer pra gente, não de querer para os outros o que a gente não quer pra gente. Então no versículo 1 e 2 mais uma vez Paulo fala: portanto é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, o Eterno ele é imparcial. O Eterno não tem partido. Na verdade ele vai julgar todos segundo o peso da lei. Não importa se você é branco ou sou preto, se você é circuncidado ou não sou circuncidado. Porque tem um versículo no profeta Jeremias que fala que na redenção final o Eterno vai julgar tanto o circunciso quanto o incircunciso. Por quê? Porque ao final das contas, todo mundo, judeus e gentios, são todos gentios. São todos estrangeiros. Porque Abraão era um arameu. Né? Inclusive, quando eles iam entrar na Terra Prometida, quando eles iam oferecer algo no templo, uma oferta, a primeira coisa que eles tinham que dizer ao chegar no templo é dizer: Senhor, nosso pai foi um arameu. Ou seja, eles tinham que reconhecer de onde eles vieram. A origem deles, que na verdade é tudo gentios. É tudo pagão. Aos olhos de Deus, todos nós somos gentios. Agora Deus separou um povo para colocar os seus atributos nesse povo. Não é porque esse povo foi melhor do que os outros. É porque Deus viu algo no povo que talvez lhe agradou. Não sei explicar o porquê Deus escolheu o povo de Israel. Por algum motivo tem, mas não foi porque Israel era mais bonito, ou porque Israel era mais inteligente, ou porque era um povo mais nobre, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que nem sequer Abraão vivia dentro da Babilônia, morando numa casa cheia de ídolos, né? segundo os escritos rabínicos, os apócrifos. E no versículo 3 Paulo fala: e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus, ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade. E essa palavra longanimidade significa sofrimento paciente. Ou seja, o Eterno talvez a longanimidade de Deus é como que Deus sofre em si com paciência, porque se Deus realmente fosse se irar com a gente, nós estaríamos fritos. Né? Então diz assim o versículo 4: e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, o que é que Deus sempre está esperando da gente? Pois sempre o melhor. Ou seja, Deus não tem, como disse ao profeta Jeremias: Jeremias, eu tenho um pensamento de paz para com esse povo. Ou seja, o Eterno tem maus pensamentos para a gente, de que de repente você passou um dia sem falar comigo, eu já te bloqueio, já não quero. Ah, que cara falso. Né? Eu até mandei uma mensagem para a irmã, dizer assim, ó, não, quando ela perguntou assim: irmão, cadê o áudio? Assim, já está pensando que eu estou com... Uhum. Todo mundo fica esperando. Aí foi o primeiro dia, eu disse assim: mas pode ter sido alguma coisa. Ele deve ter ido trabalhar, alguma coisa cedo. Porque eu só acordo de 5 horas às vezes, né? 5 e pouco. Quando eu olho, eu já tenho lá 5 e pouco visualidade. Aí quando foi no outro dia, aí de novo, eu disse:
oxente, cadê o áudio? Aí eu fui lá, né? Irmão, aí depois eu mandei pra Pedro, só que o Pedro tava dormindo. Uhum. Aí quando o Pedro acordou, aí Pedro disse, ele mandou pra mim, eu disse, pronto, Pedro tá com raiva de mim. Aí ele respondeu. Então o Eterno não é assim, o Eterno sempre espera da gente, ou seja, o Eterno sempre tem pensamentos bons pra gente. O Eterno sempre está esperando que em cada amanhecer a gente tem uma nova oportunidade. É por isso que a Bíblia fala que Deus permite o sol para todos, porque isso é como que o Eterno está dando uma nova luz, iluminando o nosso caminho, uma nova oportunidade para que eu e você nos arrependa e, como isso aqui, nos leve ao arrependimento. Então, cada vez que sai o sol pela manhã, né, por isso que aqui até vocês têm uma visão um pouco mais privilegiada, porque imaginem se acordar vendo o sol, algo assim realmente, assim, fazendo de conta que estamos longe da grande cidade, desses prédios todo, e vendo a natureza, né? Porque é muito mais fácil você se você ter uma intimidade com Deus entre a natureza do que entre essa cidade de pedra. Porque por isso que Davi conseguia escrever tantos salmos inspirados, porque Davi começava a ver uma ovelha e de repente começava a pensar em Deus como um pastor. Poxa, veja cada salmo lindo Davi escrevia. Então, cada dia que o sol sai, o Eterno ele nos renova, ou seja, ele renova essa oportunidade. Ou seja, mesmo sabendo que a gente temos feito coisas horríveis, né? Coisas assim terríveis na nossa vida, né? E se a gente, por exemplo, se sente isso, cada um de nós aqui, ok? Então a pergunta é: se a gente estamos vivos hoje, mesmo com toda a maldade que fizemos ontem, ou seja, se a gente viu a luz do sol, isso significa que é uma oportunidade que Deus está nos dando. Ou seja, que Deus está renovando as suas promessas. Por quê? Porque estamos vivos ainda. Se estamos vivos com qualquer dificuldade que seja, é porque o Eterno ainda não consumou o plano na vida da gente. Então, se a gente amanhecer morto, então é porque o plano já foi consumado. Então quer dizer o quê? Que hoje, se a gente ver o sol hoje, não importa o que a gente fizemos ontem. Ok? Hoje nós temos a oportunidade de receber sua misericórdia, de receber seu perdão, ok? E reconhecer a nossa incapacidade. Ou seja, reconhecer que nós fizemos coisas perversas, coisas terríveis, coisas que muitas vezes merecíamos a morte. Porque realmente, se a gente for colocar no caderno o que a gente fez de bom, não dá uma folha, né? Talvez não dê nem uma linha. Mas se for colocar o que a gente fez de mal, esse caderno de Filipe aí, ele vai faltar espaço. Não é verdade? Por quê? Porque realmente é muita coisa. Então, quando a gente amanhece o dia acordando, ok? É por isso que eu sempre falo nas devoções diárias que como é bom a gente amanhecer o dia conversando com Deus. Por quê? Porque é uma oportunidade que Ele está nos dando. E a gente tem que conversar com Deus, com o Eterno, como a gente conversa com o melhor amigo, com a melhor amiga. Não fazer de Deus assim um carregador de um celular. Eu só pego ele quando eu preciso. A gente tem que fazer do Eterno o nosso celular. A gente tá com ele toda hora na mão, assim, sempre pegando nele. Não dá 2 minutinhos, você tá ali no Facebook, vê quem postou alguma coisa, não postou nada, mas tá ali direto na telinha. A gente tem que fazer essa simbologia. Fazer de Deus, não fazer de Deus. Ter Deus como nosso celular. Se toda hora, todo instante está se conectando com Ele. Por quê? Porque, ou seja, a gente não tem quem confiar nesse mundo. Somente no Eterno. Então, disse aqui o versículo 4 que eu desprezo as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, porque Deus está sendo assim tão bom com a humanidade. Ou seja, porque Deus está tendo tanta paciência com o mundo, e vou colocar exclusivamente com o Brasil. Por quê? Porque o sol sai cada dia. Ou seja, cada vez que a gente vê a luz do dia, né, a gente ou seja, Deus está fazendo o quê? Deus está nos dando uma nova chance de que a gente se arrependa. Por quê? Porque se você é morto, você já não tem chance de se arrepender mais. Mas se você ainda está vivo, agora, não vou perguntar porque vocês já sabem. A palavra arrependimento significa, vem do verbo lachuve, né, de onde vem a palavra techuvá. Então quer dizer o quê? Que Deus quer que cada vez que a gente ver o sol a cada manhã, Deus quer que a gente regresse. Ou seja, inclusive a palavra techuvá literalmente significa, como é que eu posso falar? É uma resposta de arrependimento. Ou seja, você tem que retornar respondendo a Deus, ou seja, os teus atos de pecado, perguntando ao Eterno qual é o caminho que agora eu devo seguir. Então o que o Eterno quer é justamente que a gente regresse cada vez que a gente vê o sol, cada vez que a gente vê as estrelas, porque se o filho pródigo houvesse pensado que seu pai ia dar uma bela surra nele, vocês acham que ele iria voltar? Então por que o filho pródigo regressou? Porque ele sabia no seu coração que o pai dele iria aceitar ele,
da mesma forma que o aceitou quando ele foi embora, e que ia receber, ou seja, ele pensou inclusive que o pai dele ia receber ele apenas como um trabalhador, não mais como filho, ok? Porém, ele disse, olha, pai, ele dizendo, conversando consigo, eu sei que talvez tu não me receba como um filho teu, porém, pelo menos como empregado, pelo menos como um limpador aí dos estecos dos boi aí. Não tem problema, o importante é eu estar na tua casa. Por quê? Porque ele esperava justamente que o pai dele tivesse essa atitude, né? No caso, vamos dizer assim, que o irmão dele pensava isso, ou queria que isso acontecesse. Porém, como é que o pai do filho pródigo recebeu ele? Cadê a tua herança, rapaz? Foi o que tu fizesse? Tá vendo tu? Não te falei, desgraçado. Te falei, danado. Mas não, como foi que o pai recebeu ele? Correndo. Inclusive, segundo a cultura, né, segundo os relatos de Joséfo, diz que naquela época uma pessoa de uma alta posição era como é que chama? Era até algo de baixo nível uma pessoa correr. Né? Porque realmente quem vive correndo é jogador, né? Ou então gente pobre correndo atrás do ônibus, né? E você não vê rico correndo. Né? Então naquela época era justamente um tipo de uma baixa estima, um homem rico sai correndo no meio da rua, então ele esqueceu tudo isso aí, ou seja, esse pai do filho pródigo é um símbolo do eterno na pessoa do Messias, que dizem em Colossenses, né? Ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando a si mesmo, ou seja, deixou tudo de lado, né? Deixou tudo que tinha, toda a herança, ou seja, se deixou de ser rico, se fez pobre, para quem? Para abraçar um povo contraditório e um povo rebelde. Então, aqui Paulo sempre fala assim, que Deus está esperando de nós, no caso hoje, agora, nesse exato momento, é justamente que a gente nos arrependa, sabendo que a benignidade do Eterno, ela é para sempre. Então, se a gente talvez esteja pensando que o Eterno vai nos receber como um empregado, ou como um jornaleiro, etc., pois o Eterno está nos recebendo como filhos. Como Paulo fala na carta aos Efésios, na carta aos Coríntios, especificamente Eterno, que o Eterno nos deu através do Messias essa oportunidade de nos adotar como filho. Então, a reação do filho pródigo, quando ele regressou, quando ele viu o pai dele recebendo ele dessa maneira, com festa, será que, imagina só, você passou toda a vida fora da tua casa, de repente quando tu volta para casa esperando que vai receber um castigo, teu pai te preparou uma tremenda festa. Ou seja, te daria vontade outra vez de ir embora? Com todo o banquete que fiz, puxa vida, eu fiz tudo que eu fiz e olha como meu pai me recebeu. Então por isso que o filho pródigo, ele teve esse... É lógico que ele voltou porque estava com fome, né? Que enquanto ele tem dinheiro ele não queria regressar. Porém, ou seja, o que se passa, ok? Apesar de toda a bondade que o Eterno tem, porém se a gente segue rejeitando essa bondade, ok? E se a gente rejeita essa bondade do Eterno, no caso hoje, como saiu o sol, olha o que diz o versículo 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Ou seja, quer dizer, se a gente não se arrepende depois de toda essa bondade que Deus nos tem, ter nos dado saúde, nesses 6 dias que a gente passou, não faltou nada, né? Não faltou pão, não faltou leite, não faltou água, né? Inclusive nós estamos entrando hoje no novo ano do calendário bíblico. Hoje é o primeiro dia biblicamente falando. Hoje é Rosh Hashanah, biblicamente. Hoje é o dia primeiro de Aviv. Então nós estamos justamente, e Aviv tem a ver o que? Aviv tem a ver com cevada, com algo que está surgindo novo, ou seja, uma nova oportunidade que o Eterno tem nos dado. Porém, se a gente rejeita toda essa bondade, né, o que é que a gente vai acontecer conosco? Nós estamos acumulando ira para o dia do juízo. Por isso que é um perigo para a gente, e me refiro aqui para a gente agora como grupo, a gente, quanto mais recebe informação e mais tempo a gente perde com coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, a gente vai ser muito mais julgado ainda. Por quê? Porque nós temos hoje a faca e o queijo na mão. Temos tudo que o Eterno mimou tanto a gente, que nos deu assim até um celular, que se você já fala, já aparece tudo que você quer. Tudo que a gente quiser hoje, se você quiser saber o que aconteceu em 2 minutos atrás, vai no Google, tá lá. Então hoje em dia, por isso que Paulo fala que não há desculpa. Não há pretexto para vocês, é porque eu não pude, é porque eu não conseguia, não. Então por isso que a gente, por isso que a Bíblia fala que quanto mais quem recebe, quanto mais se dá, mais se cobra. Então se a gente realmente quer
receber do Eterno ou continuar recebendo essa bondade e não acumular ira para o dia do juízo, a gente tem que colocar também em prática tudo aquilo que a gente está recebendo. Não ficar perdendo tempo com coisas que não vai influenciar ninguém. Você vê que na Bíblia você não vê um profeta, um discípulo, o próprio Messias assim, perdendo tempo com as pessoas. O que é que acontecia quando Yeshua falava num lugar e ninguém queria ouvi-lo? Ou debatia contra ele? Ele se retirava e ia a outro lugar. Não ficava ali postando foto e texto, aqui no hebraico fala isso. Não quer escutar, não adianta. Você pode mostrar um caminho de verdade à pessoa e ela não vai querer escutar. Entendeu? Não quer escutar, ok. Vamos para outro lugar. Bata a poeira do pé e vai para outra cidade. Por quê? Porque agora sim, essa pessoa ela já não é mais digna, né, de receber isso. Então ela vai ter um juízo à parte da rejeição dela. Então, justamente hoje nós temos essas duas opções: arrependimento, ou seja, voltar para o Eterno, ok? Nós temos a opção também de rejeitar o Eterno, rejeitar essa bondade, ou a gente pode também se arrepender. Agora, bom dia. Quem poderia assim garantir que assim como eu, por exemplo, sair hoje de casa, eu posso voltar para casa? Que garantia eu tenho quando terminar aqui o Shabat, que a gente foi embora ali, de repente aconteça alguma coisa aí, veio o juízo para mim? Que garantia eu tenho? Ou seja, que garantia nós temos que amanhã nós não vamos ficar no sonho, né? Aquele sonho que a gente está caindo no buraco e de repente quer acordar e não acorda? Quem garante se a gente não realmente cair no buraco e não acorda mais? Ou tem um infarto, né? Eu tomar um copo de água aqui e começar a engasgar e bater as botas, como se fala por aqui no Nordeste. Então a gente não sabe, né? Então, quando será o dia da ira? Para mim ou para você? Pode ser hoje ou pode ser na volta do Messias. Então, o dia do arrependimento é hoje. O dia da gente realmente regressar ao Eterno. Não é amanhã. Amanhã é um novo dia. Não. O amanhã não existe o amanhã. O amanhã nunca vai chegar, gente. Por isso que no hebraico, a palavra mahar em hebraico, ela tem a ver ou seja, futuro em hebraico, na mentalidade hebraica, o futuro não está na nossa frente. O futuro está nas nossas costas. Você tem que ver, pensa no teu futuro. Não, o futuro não está na sua frente, o futuro está nas suas costas. O que está na tua frente é o teu passado. Construir, né? Porque você não está vendo o futuro. O passado você consegue enxergar, o futuro você não consegue enxergar. Então o futuro, se você não consegue enxergar, então está nas tuas costas. O que você não consegue ver é o que está atrás de você. Então o futuro nas nossas costas e o passado na nossa frente. Porque o passado a gente pode aprender com os erros que a gente cometeu e não cometer mais. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência de viver cada dia, como se fala aquele Steve Jobs, né, que foi o criador do Apple. Sempre ele fez um vídeo dizendo que ele vivia cada dia como se fosse o último. Cada dia viver o dia que o Eterno nos dá assim, como se fosse o último dia da nossa vida. Eu garanto que se a gente soubesse que a gente ia morrer amanhã, ele não ia perder um minuto sequer, nem olhando para essas coisas, televisão, nem Facebook, nem nada. A gente ia cair de joelho aí no chão aqui agora e pedir misericórdia a Deus e que a gente não vá para o inferno, que não morra, que não sejamos destruídos. Então, no versículo 7 o apóstolo Paulo fala: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E essa palavra contencioso significa, em grego, significa a palavra rebelde. Ou seja, os que causam confusão, os que causam peleja, ou seja, os que causam oposição, aqueles que estão sempre se opondo. Aqueles que você fala um estudozinho, ele não quer saber o que você falou em si. Ele procurou uma palavra que não encaixou no vocabulário dele para debater com você. Eu não concordo com isso aqui, enfim, ele não viu. Você passou 2 horas explicando um assunto bíblico, ele foi lá na palavra que você falou que não concordo. Não concordo com essa palavra. Então, aos que são rebeldes, aos que não se submetem ao presente que Deus está nos dando, que é a vida, olha o que vai dizer o verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que faz o mal primeiramente do judeu e também do grego. Agora, por que o judeu é o que mais tem, como é que eu posso falar? Porque o judeu é o mais que tem assim, o que mais tem recebido e o que mais tem ido através da história.
Porque os judeus foi quem recebeu a manifestação da misericórdia de Deus. Ou seja, quando se fala aqui de judeu, né, Paulo está colocando no patamar todo Israel, porque nessa época de Paulo, quem vivia em Israel era somente a tribo de Judá. Então, quando se fala de judeu, né, está se referindo aos judeus, porque eram eles que estavam, ou seja, eles eram o Israel do primeiro século, nesse momento aqui. Então, por quê? Porque aos judeus foi dado tanta misericórdia. Aos judeus foram entregues os oráculos, ou seja, a palavra do Eterno. Então, por isso que Yeshua falou que quem é muito é dado, muito será cobrado. E em uma ocasião, né, talvez a gente possa, até mesmo eu já disse uma vez assim, poxa, que privilégio, né, para mim, mesmo que de maneira assim espiritual, e física também, né, fazer parte assim do povo de Israel. Realmente para a gente é um privilégio, né, um nordestino, não sou bem nordestino, nasci em São Paulo, mas me considero nordestino, um nordestino, né, que mora numa cidade sei quantos quilômetros de distância de Israel, dizer hoje que através de uma pessoa chamada Yeshua, eu sou parte desse povo, né, um povo da nobreza, um povo da realeza, né, assim como diz o profeta Isaías. Porém, sabendo que o povo judeu é um povo, e mais uma vez, se referindo ao povo de judeu no contexto geral, é o povo escolhido. E uma vez eu conversando com um judeu aqui, um casal de judeu aqui em Boa Viagem, e eu conversando sobre eu e meu colega conversando com ele sobre essas coisas, de Israel ser o elegido e ser escolhido, né? E ele disse assim que ser escolhido é justamente você ser inferior. Ou seja, que ele disse assim, ele disse que eu não queria que a gente fosse elegido. Por quê? Porque a eleição ou a escolha te leva justamente a uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade muito maior. Quando você numa empresa é escolhido ou elegido para ser um chefe de tal grupo, a tua responsabilidade aumenta. Ou seja, todos os olhos vão ser focados para você. Qualquer erro que cometer, eu que sou teu subordinado, o dono da empresa não vai chegar a mim, pois vai chegar a você. Mesmo sabendo que foi eu quem fiz errado, mas ele vai chegar a você, porque você é o encarregado de transmitir a minha informação correta. Então por isso que embora ele não seja um judeu assim observante, né, ele inclusive ele é da tribo de Levi, o nome dele é Ezevi Correia, o nome dele, e o nome da esposa dele é Tová. E a gente conversando com ele sobre isso, ele foi olhado. Ser escolhido, meu filho, é você ser inferior. Então por isso que no versículo 9 Paulo fala tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória porém e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não há acepção de pessoas, realmente não há, ok? No juízo, quando Deus julgar as nações, o Eterno vai perguntar: ei, você é judeu ou você não era judeu? Não, o Eterno não vai ter esse tipo de pergunta. Ou de qual nacionalidade você era brasileiro, pela terra de ladrão, cheio de corrupto, cheio de gente querendo tirar proveito. O Eterno não vai perguntar isso a ninguém. Por quê? Porque para ele não há diferença. Ou seja, a gente não pode chegar e dizer: Senhor, eu sou descendência de Abraão, eu creio em Jesus, né? Lá você tem Jesus e fui seguir os mandamentos. No Brasil, o Eterno não vai levar isso em consideração. Porque o que foi que João Batista disse aos que vinha a ele dizendo que eram filhos de Abraão? O que João Batista respondeu? Ele disse: olha, se vocês é filho de Abraão, ou se vocês também não clamar, Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Por quê? Porque se a gente não tiver frutos dignos de arrependimento, pois não adianta, por exemplo, ter a circuncisão, ter um pacto ou guardar Shabat. Porque muita gente pensa que somente guardando um sábado, pronto, isso aí já é bastante. O sábado é somente um dos vários mandamentos que existem. Entendeu? Então o João Batista dizia: façam frutos dignos de arrependimento, porque não vai haver diferença no juízo de Deus, para ajuda. Por isso que fala no profeta Jeremias, se não me engano, no capítulo 9, que no final das contas Deus vai julgar circunciso e incircunciso. Vai julgar a todos, judeus e estrangeiros. E no verso 12 Paulo fala: porque todos os que sem lei pecaram, ou seja, o povo de Israel recebeu a lei, porém os gentios não receberam a lei. Porém veja o que ele continua dizendo: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aqui Paulo está bem duro, porque Paulo aqui está derrubando a teologia, o argumento
de que tudo é pela graça, que tudo agora é pela fé, que não precisamos mais fazer nada. Porém, Paulo está dizendo aqui, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, não parece uma contradição de Paulo? É por isso que, se a gente não conhecer bem os termos que se usam na Bíblia, conhecer que existe, por exemplo, 8 referências de lei no Antigo Testamento: lei do pecado, lei de Cristo, lei do Espírito, lei da morte, a lei oral, que no caso aqui é o que Paulo não está falando. Paulo está falando da lei de Moisés, que os que ouvem a lei, ou seja, ouvir a lei tudo bem, que genial você ouvir a lei. Porém, se você desvia teu ouvido de obedecer a esse mandamento, o que é que diz no livro de Provérbios? Até tua oração será maldita. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, vai acontecer, tudo bem, mas para Deus isso é uma abominação. Porque independentemente do que eu creia, ou do que eu acredito, ou do que eu faça, o Eterno, para curar uma pessoa, fazer um milagre, não precisa da minha justificação de que eu seja uma pessoa obediente. Porque o Eterno cura qualquer pessoa, independentemente de que se eu orar ou não, eu não orar. O Eterno precisa da minha oração para ir curar alguém. Ou seja, porque a gente vê tantas pessoas aí de repente sendo curadas, pessoas que não creem no que a gente crê. Ninguém foi lá orar por ela, mas Deus curou. Não é porque isso não depende de quem quer, nem de quem corra. Depende de quem Deus tenha misericórdia. Então Paulo disse aqui que não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, senão os que praticam a lei. Ou seja, não é o que apresenta um estudo bíblico que será justificado, não é aquele que dizem que guarda a lei de Moisés que vão ser justificados. Então, quer dizer o quê? Que a justiça é pelas obras. E mais adiante, né, a gente vai ver esse tema com um pouquinho mais de detalhe. E esse versículo aqui é um versículo bem interessante. Sabe, eu queria deixar um pouco mais baixo? Baixo assim que eu falo. Não, eu digo baixo a velocidade. Entendeu? Então no versículo 14, Paulo vai seguir falando, ok? Em base à razão, em base ao que vamos ser justificados, né? Os que não têm a lei, os que nasceram debaixo de um contexto gentil, ou seja, os que não receberam a lei. Diz o verso 14: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, um africano, alguém que de repente nasceu em uma tribo longe da civilização, ou seja, alguém que não teve acesso à Bíblia, que não teve acesso à Escritura. E por natureza essa pessoa ele faz, ou seja, ele decide fazer algo que é bom. Ele decide amar o próximo, ele decide não maltratar a natureza, ele decide não matar, não roubar e não fazer coisas erradas. Por quê? Porque no versículo 15 disse: porque os que mostram as obras da lei escrita em seus corações, testificamos juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer causando-os, quer defendendo-os. Ou seja, quer dizer que Deus escreveu em cada ser humano os conceitos básicos da sua lei. Ou seja, Deus colocou em todos nós um instinto que sabe nos dizer, que nos mostra o que é certo e o que é errado. Ou seja, esse instinto está na nossa consciência, de mostrar o que a gente está fazendo. Porque a gente sabe, se você pegar uma caixa de fósforo que não é sua e colocar no bolso, a tua consciência vai dizer que você está errado. Qualquer ser humano não tem justificativa diante de Deus. Ou seja, nenhum ser humano que em seu coração não pense, né, e decida fazer, por exemplo, o mal, ou seja, aí não sinta nada. É impossível alguém fazer o mal e dizer assim: estou tranquilo. Claro que ele vai sentir. Por quê? Porque todos nós temos em nosso coração justamente que Deus estabeleceu que esses princípios em nosso coração. E um dia cada pessoa, cada ser humano vai ser julgado em base a esta lei, a esse instinto que Deus colocou na gente. Então a pessoa que tem vivido justamente numa tribo assim restrita, né, dentro, por exemplo, do Amazonas, né, e os poucos mandamentos que essa pessoa recebeu ou ela conhece, né, e ela foi consciente de que esses mandamentos eram para ser aplicados, em base à sua consciência, ela vai ser julgada. Minha vovozinha, irmão, que nunca conheceu de Yeshua e de Torá, enfim, ela não conheceu a palavra Torá, mas ela conhecia a lei. Ela conhecia os princípios morais de fazer o bem e fazer o mal, o que era certo e o que é errado. Por isso que Deus é justo. Deus não vai ser injusto e dizer: minha vozinha foi condenada porque não sabia da lei. Não, sua avó, se ela foi condenada, que eu não sei, não posso afirmar, mas se ela foi condenada, Deus condenou ela em base à consciência dela.
em base ao que ela fez nessa vida aqui, se ela fez algo de certo, ok, se ela procurou viver uma vida justa, uma vida reta diante de Deus, mesmo não conhecendo a Bíblia, o que vai entrar na vida dessa pessoa é o sacrifício do Messias. Da mesma forma, se lá dentro daquelas selvas antigamente, nos interiores, que não tinha nem energia, aquele povo que não tinha nem rádio, porém foram pessoas má, ok? E infelizmente essas pessoas vão ser julgadas em base a esse instinto que disse a ela que o que ela estava fazendo estava justamente errado. Porém, quem é que vai ser julgado mais severamente? Quem gosta de jogar mais severamente? O que mais conhece e não pratica, né? Pois somos nós. Somos eu e você, e nós 4, nós 5 aqui também. Por quê? Porque nós estamos aqui estudando verso por verso a Bíblia. Ou seja, os que temos acesso a toda essa informação que a gente está tendo, e a gente ou seja, a gente não coloca em prática, porque eu não procuro viver o máximo que a gente puder da nossa vida, né? A gente tem que aprender a viver menos para o sistema e mais para Deus. Temos que nos preocupar muito menos com essas coisas, porque isso aí vai ficar para trás. Ninguém vai levar nada daqui. Quanto mais ou seja, a gente fala tanto do Êxodo, mas a gente só viu o Eterno enviando um libertador no Egito quando o povo cansou de só trabalhar para o sistema. Quando viu que o sistema realmente estava aprisionando eles, não dá mais, nós queremos um libertador. Porque enquanto não desejarmos realmente um libertador, enquanto a gente estiver preso ainda assim, como é que eu posso falar? Preso na concupiscência do sistema, realmente vai ser difícil a redenção vir pra gente. Por quê? Porque de uma forma ou outra a gente está desejando o sistema. Porque assim, a gente, por isso que em casa nem televisão eu vejo, porque te passa tantas coisas na televisão que você tem que ter, e surgiu o novo celular, e o celular que você nem precisa nem mais apertar a tecla, só pisca o olho já lê tua mente. O sapato que tem luz, o chapéu que tem lanterna, e você merece isso aqui. Já tem agora a geladeira que já esquenta o comer. Ou o micro-ondas que você não precisa nem esquentar, já prepara, coloca lá o frango, ele já faz tudo. Eu mereço. Quanto é o micro-ondas? O micro-ondas é 3 mil reais. Nossa, eu vou comprar. Se mata, mas compra. Ou seja, uma pessoa dessa está desejando a libertação? Claro que não. Porque a vida é muito mais simples do que isso aí. Uma coisa é ter o necessário, né, irmão? O necessário é assim, o básico. O que é que Paulo fala que a gente tem que ter? Sustento, abrigo e roupa. Paulo não fala que a gente tem que ter celular, tem que ter internet, tem que ter nada disso. Você vê que a gente está tão preso no sistema que quando falta energia, como é que a gente fica? Desesperado, não por causa do calor, mas porque não tem Wi-Fi. A gente está tão preso no sistema, a gente fala tanto que estamos libertos do sistema, mas não estamos nada. Estamos presos no sistema por quê? Porque a gente depende do sistema. Ou a gente se faz dependente do sistema. Por quê? Porque realmente, ou seja, e o Eterno só vai enviar o Messias, quando disse lá em Atos, quando todas as coisas, ou seja, quando a restauração de todas as coisas acontecerem. E a restauração tem que começar primeiramente por nós. A gente tem que, a restauração vai chegar quando aquele povo lá de Boa Viagem, eles conhecerem a verdade. Não, tem que começar pela gente. Lógico que a gente tem que trabalhar, lógico que temos. Porque ninguém não vai cair maná do céu. Porém, trabalhar esquecendo que nós somos, ou seja, nós temos, como eu falei naquele estudo sobre a perseguição, nós somos peregrinos aqui. Ou seja, se você vai, por exemplo, vocês vão lá para Limoeiro, aí vocês vão se hospedar lá na pousada. Vocês quando entram na pousada assim, vocês vão querer trocar a cerâmica, trocar a banheira do quarto. Aí eu não gostei dessa porta aqui não. Vocês vão passar só um mês lá no hotel. Vocês vão querer fazer uma reforma ali? Então, em algo que não é teu? Se a gente tem que, a nossa vida é como se fosse a gente tivesse hospedado no hotel. Estamos ali só de passagem. Você não vai investir em algo que não é teu. Né? Eu não gostei dessa cerâmica dessa pousada não. Vamos trocar. Contrata o pedreiro, troca, vai passar uma semana. Claro que não. O que é que vamos fazer? Vamos desfrutar o tempo que vamos passar ali, né? O maior tempo possível. E a nossa vida devia ser assim. A gente vive aqui como num hotel. Estamos de passagem, não estamos aqui para permanecer aqui. Então a gente é que vamos ser julgados mais severamente. Por quê? Porque uma pessoa que não tem
ou seja, que não tem essa consciência de justamente desapegar dessas coisas, né? De fazer como o Messias fez, olha lá, o filho do homem não tem nem sequer onde reclinar a cabeça, eu não sei nem onde eu vou dormir hoje à noite. Então, tu quer me seguir? Né? Porque o rapaz perguntou ao Messias, mestre, eu quero te seguir. Eu falei, ok, que maravilha, só que eu não sei nem onde é que eu vou dormir hoje à noite. E aquele, o outro já pensando já nas coisas, na fortuna do pai quando morresse, enfim, tudo preso no sistema. Então, infelizmente, a gente deixa muito a desejar, né? E eu incluo todos nós, todas as pessoas que estão ouvindo essa gravação, todos nós estamos presos nesse sistema que tanto dizemos que estamos fora. Talvez a gente, entre aspas, saímos do sistema religioso, entre aspas, porque temos ainda umas ramificações, porém, literalmente, nós estamos no sistema. Porque a gente fica desesperado quando não tem algo que o sistema nos oferece. Poxa, eu não tenho um celular desse. Eu não tenho um sapato dessa da marca que saiu novo aí. Eu não tenho um relógio bom, eu não tenho um óculos de sol. Eu posso nem ir na praia. Claro que você pode ir na praia. Você quer ir na praia e esbanjar o que você não tem. Mas na praia a gente pode ir. Claro que pode. A praia é pública, é para todo mundo. Então nós seremos julgados com mais severidade por conta disso aí. Porque nós temos toda a informação, todo o acesso que a gente tem. Porém o benefício é se a nós o Eterno está nos dando toda essa informação. E se, sem dúvida, Deus tem para nós, como é que eu posso falar? Um lugar no reino que talvez eu não entenda porquê, o Eterno Tempo, porque a gente não faz nada que mereça esse lugar. A gente está aqui pelo menos tentando agradar ao Eterno. E a Escritura diz que, de acordo aos profetas, que de acordo às Escrituras, que Deus entre os gentios vai tirar quem? Vai tirar reis e sacerdotes para servir no seu templo, né, a parte dos levitas, ou seja, junto com os levitas. E disse que quando for estabelecido o templo, vai se instituir outra vez o serviço sacerdotal. E quem vai ser os reis e sacerdotes? Justamente esse povo que o Eterno está chamando a fazer techuvá, ou seja, regressem. Porque quando João Batista dizia regressem aquele povo ali, João Batista estava dizendo aos judeus que saísse do sistema, ok? E regressasse aonde? A palavra do Eterno. Porque já eram judeus, já não está dizendo assim, se convertam, não. Vocês têm que sair daí onde vocês estão e vocês regressarem justamente à palavra do Eterno. Por quê? Porque aqueles líderes religiosos da época de João estavam justamente vivendo um sistema. Qual era o sistema deles? O sistema de Mamon. Tudo confabulado com Roma. Falavam tanto de que no nosso templo não tem imagem, a gente somos um povo que não adora, não, a gente cumpre isso do capítulo 20, não adorais imagem diante do teu Deus. Chegava um estrangeiro naquela época para fazer um intercâmbio de moeda, vinha com a moeda de uma imagem, não, na tua moeda tua imagem. Supor que tua moeda fosse a moeda de R$1. E chegasse lá em Jerusalém, tua moeda valesse, vamos supor, valesse lá R$100 a tua moeda de R$1. Diz, olha, aqui infelizmente a gente não aceita essa moeda com imagem. A gente vai ter que comprar essa moeda, tá? Mas vamos te comprar a tua por R$30. A moeda valia 100. Então você vê, eles não estavam, eles diziam que não adoravam imagem, porém estavam roubando. Então, no livro também de Ezequiel, no capítulo 40, aí em diante, vai se descrever justamente como é que se fala? Os terrenos onde irão se estabelecer em Jerusalém, ao lado do templo. E disse que os hectares vai ser tão grande assim que vamos viver aí nesses terrenos como sacerdote. Se vocês lerem Ezequiel capítulo 40 em diante, vocês vão justamente entender do que eu estou falando. Então, voltando aqui ao comentário aqui de Romanos capítulo 2, verso 15, disse: os quais mostram as obras da lei escrita em seus corações, testificando justamente a consciência e os seus pensamentos, quer causando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, por Yeshua Messias, segundo o meu evangelho. Ou seja, que depois de tudo isso aqui, então Paulo vai justamente se voltar à palavra para aqueles que têm a lei. Ou seja, porém, esses que têm a lei, eles não obedeceram. Ou seja, e quem seriam esses? Pois os fariseus e os saduceus. Que é justamente o que a gente vai ver agora no livro de Marcos, Marcos capítulo 7.
Para a gente ver como é que Yeshua disse que os fariseus eles tratavam a lei de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 8 ao versículo, deixa eu ver aqui, ao versículo 13. Marcos 7 diz o seguinte: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai e à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, Corbã, isto é, oferta ao Senhor. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que muitas vezes não entendo aqui que o Messias está falando de respeito aqui aos pais, que fala de sacrifício, porque naquela época é o mandamento que nós temos que honrar pai e mãe. Porém, se um filho rebelde naquela época, um filho já de maior, que era um beberrão, comilão, e não queria obedecer ao pai, não estava desonrando o pai, qual era a pena capital? Pois apedrejamento. A pessoa tem que morrer, porque ele não queria viver uma vida justa. Não era uma criancinha como Felipe, era uma pessoa já de idade que não queria obedecer aos pais. O que é que os sacerdotes fizeram, os líderes? Eles mudaram esse mandamento. Se você pudesse fazer qualquer coisa com teu pai, porém se você levasse uma oferta no templo, teu pecado era perdoado. É isso que quer dizer aqui esse versículo, quando fala que eles dizem que qualquer um que disser a seu pai e a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Aí Yeshua vai dizer o quê? Vocês estão invalidando assim a palavra de Deus, ou seja, que palavra de Deus? O mandamento que fala que um filho assim dessa qualidade tem que ser apedrejado. Dizia, não, vamos supor que um filho lá bateu na mãe, ou não quer mais respeitar o pai, a mãe, etc. Já estavam levando vergonha a mãe à comunidade. Então o que é que eles faziam? Iam ao templo levar uma oferta, então já estava perdoado. Por isso que Yeshua fala no versículo 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, ou seja, que eles mesmos criaram. E Moisés não falou isso. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Muitas outras doutrinas humanas. Exatamente. E em João capítulo 7, verso 19, disse, João 7, 19, espera um pouquinho. João capítulo 7, verso 19, diz o seguinte: não vos deu Moisés a lei? Ele disse: e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? Ou seja, que os fariseus e saduceus fizeram todas as tentativas de causar problemas a Yeshua. E eles continuaram fazendo o mesmo para Paulo e também com os gentios que entraram na fé. Tanto causaram um problema para Yeshua, para os gentios, porque Yeshua fala certa vez no Evangelho que eles tinham a chave da porta e nem entravam e nem deixavam os que queriam entrar no reino. Estavam causando um problema. Porque eles queriam justamente isso aqui, era dinheiro. Por isso que a gente diz que o sistema que rouba o nosso tempo é justamente o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro causa desejo, causa cobiça. Quanto mais você tem, e é um bom conselho que eu dou pra gente que quer fazer techuvá, é estudar o livro de Eclesiastes. Salomão vai nos mostrar toda a vaidade sobre isso aí. Salomão foi, ou seja, Bill Gates era para ser o porteiro de Salomão. Se Salomão fosse vivo hoje, Bill Gates talvez seria o motorista de Salomão. Um homem que teve tudo que pôde ter, tudo que Salomão quisia, que se ele olhasse para uma coisa assim, o cara aquilo ali ele podia comprar. E disse que tudo isso era vaidade, ou seja, isso só aumentava a aflição do espírito. Que quanto mais você tem, mais você quer. Quanto menos você tem, menos você quer. Porque quanto mais você se foca na vida, no reino dos céus, isso aqui pra gente não é nada. Fica tão preocupado, que tá ficando velha essa estante, não. Ai, que horror. Vamos ter que comprar outra, Pedro. Aí vamos lá no 3 mil reais, uma coisa que você dá uma martelada e desmonta tudo. Aí você compra, não, mas para essa estante aqui, essa televisão não presta mais. Tem uma que cabe certinho aqui. Então, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a gente nunca vai saciar disso aí. Sempre vai querer mais. É a mesma coisa. A pessoa, por exemplo, vai migrar para os Estados Unidos. Aí lá arruma um emprego, de repente trabalha como um taxista. Vamos supor, trabalhar de alguma coisa. Aí eu vou trabalhar aqui nos Estados Unidos só 10 anos. Juntar uma graninha, voltar para o Brasil, comprar minha casinha e ver minha vida. Trabalhou 10 anos, ele juntou o dinheiro da casa, do carro. Espera aí. Não, vou trabalhar mais de 5 anos. Fazer uma rendinha extra.
Enfim, ele nunca vai voltar para o Brasil. Mais 5, mais 5, mais 5. Nunca vai voltar. Por quê? Porque quanto mais ele tem, mais ele vai querer. Isso vai causar o que? Aflição de espírito. De espírito. Você vê, as pessoas ricas mesmo, as pessoas de posse rica mesmo, nunca vivem nas casas que eles compram. Por quê? Porque estão sempre viajando, trabalhando. E quem que desfruta? O caseiro, com a sogra, com as comadres, aqueles moleques tudo desoba, toma banho na piscina, aquela festança, aquela cunhada gordona que entra na piscina. Enquanto o rico está justamente fora do Brasil, ou está se mantendo trabalhar para manter uma coisa que ele não pode desfrutar. Enfim, o que adiantou? Então no versículo 17, voltando lá a Romanos capítulo 2, verso 17, disse: Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus. E aqui já está mostrando o tema específico dos judeus, ok? É daqui justamente onde a gente tirou o tema de verdadeiro judeu. Ou seja, e o que significa este de sobrenome judeu? O que significa a palavra judeu? Alguém sabe? Vem do verbo leodote, que é agradecer. Justamente vem do verbo chamado anunciar em hebraico. Anunciar o quê? Ou seja, o que é que um judeu tem que anunciar? As boas novas. Pois a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua luz inacessível. Ou seja, o judeu tem que anunciar a palavra de Deus. Quer dizer, os judeus têm que anunciar, têm que louvar, porque também a palavra Judá, ou Yehudá tem a ver com o verbo também Rodu. Tem até aquela música, Rodu Ladonai Kito. O nome judeu também dessa palavra Rodu, que tem a ver com louvar, exaltar. Ou seja, o judeu tem que ser o meio para levar a mensagem. E disse o verso 18: E sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Outra vez aqui. Ou seja, a hora de tomar decisões, e como nós podemos nos apoiar assim, apoiar o melhor. Como é que a gente pode fazer o melhor? Pois sendo instruído no quê? Na lei. Aí diz o verso 19: E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. E todo mundo sabe que trevas, o que significa treva? Treva justamente é você estar sem lei. Por quê? Porque as instruções do Eterno é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então a pessoa que está em treva é uma pessoa que está sem lei, é uma pessoa que está sem a palavra de Deus. Então se a gente tem uma lâmpada, se a gente tem a luz, e dizemos que somos guia dos cegos, ou seja, os que estão em treva, aos que estão sem Torá, então, ou seja, e nós não estamos dando a essas pessoas a luz da Torá, estamos dando outra luz que não seja a Torá. Então, olha o que Paulo vai falar no versículo 20: Instruidor dos nécios, ou dos indoutos, né? Porque a palavra nécio aqui tem a ver com indouto. E o que é uma pessoa indouta? Pois é uma pessoa que não tem a Torá, que não tem a lei, que não tem instrução, e disse mestre de crianças. Ou seja, e na Torá se mandou fazer o que com as crianças desde pequeno? Pois instruir as crianças no conhecimento da Torá. Não disse somente no Shabat, de dia, de noite, quando acordares, quando levantares, quando for dormir, teve um tempinho, Bíblia na criança. Só no Shabat vamos ler a Bíblia, não, todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus justamente é o nosso pão diário. Metade dia e de noite. Exatamente. Então esse é o primeiro mandamento. E diz o versículo 20: Que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Ou seja, quer dizer o quê? Que nesta lei, ou seja, na lei está toda a ciência e toda a verdade. E no verso 21 disse: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? E de onde vem a ordem de não furtar? Pois nas 10 palavras, né, que se conhece como 10 mandamentos. E aqui a gente já poderia pensar que, está pensando aqui, por exemplo, como é que se fala? Do judeu, do Yahudim, ou dos judeus, né? Yahudim em plural, Yahudi. Porém, se a gente falar aqui no sentido bem prático da palavra, da etimologia da palavra judeu, que é anunciar, então o que é que nós somos? Etimologicamente falando. Se a palavra judeu tem a ver com o verbo anunciar, então ao que nós estamos chamados a ser? Pois a ser judeu. Ou seja, estamos chamados aqui a anunciar a palavra de Deus, e esse é o nosso chamado. A gente não está chamado a anunciar outra coisa. A gente não está chamado a debater. A gente não está chamado a criar, a querer mostrar que a gente sabe demais. A gente está chamado a anunciar a luz do Eterno.
seja, se a gente somente lê um versículo da Bíblia, um texto da Bíblia, nós já estamos anunciando. Não precisa de explicação. Porque a gente vê, por exemplo, no livro de Apocalipse, que fala que bem-aventurado não é aquele que entende a profecia, ou aquele que sabe dar um estudo bíblico, é aquele que lê. Bem-aventurado os que leem as palavras dessa profecia. Ou seja, existe uma promessa somente para quem lê, não precisa nem você entender nada. Por quê? Porque você lendo, quando você vai lendo a Bíblia, e da maneira que a gente estuda verso por verso, vai chegar um momento que quando você chegar mais na frente num livro, poxa, esse versículo aqui significa isso. Montar os quebra-cabeça, né? A Bíblia por si só se interpreta. Tudo que a gente fala aqui sobre a interpretação da lei, da Bíblia, é um pensamento nosso. Né? Inclusive tem uma paraxá que eu gravei, eu acho que foi no retrasado. A paraxá, se eu não me engano agora, não me esqueço o título. Qual é a paraxá? Porém a paraxá se chama A Torá do Messias. Por quê? Porque os rabinos dizem que quando o Messias vier, ele vai juntar todas as letras, porque no hebraico original não existiam esses espaços na letra. Era tudo pegadinha. Não era Bereshit, Bará, Elohim, era Bereshit, Bará. Se lia de uma maneira contínua, bem ligeiro. Bereshit, Bará, Elohim, Eterrachamai. E dizem os rabinos, que agora estão separadas as letras, que quando o Messias vier, ele vai justamente juntar essas letras outra vez. Por quê? Porque esse espaço foi o que causou as interpretações. As vírgulas, os pontos. Isso foi que causou toda a confusão. Por exemplo, um exemplo só, numa tradução, quando se fala, hoje estarás comigo no paraíso. Uma vírgula que está ali fez toda uma doutrina. Porque não disse, o Yeshua falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não, não disse isso no texto grego. Até porque em texto grego não existe vírgula nem ponto, tanto como no hebraico. Porém, se a gente colocar a vírgula antes, disse, hoje te digo, vírgula, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não disse, hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Como se traduz? Uma vírgula mudou, se fez toda uma doutrina. Por isso que os rabinos falam que quando o Messias vier, ele vai juntar todos esses espaços, que ele vai trazer justamente a interpretação correta da Torá. Então nós estamos chamados justamente a isso, a anunciar essa palavra, a ser luz, a não causar tropeço. E também não temos que ter cuidado de não ser uma luz de um refletor, né? Uma luz muito luz para cegar as pessoas. Tem que ser uma luz que a pessoa deseja estar ali. Vamos supor uma luz de restaurante, onde o casal gosta lá sentadinho, conversando, um ambiente gostoso. Ninguém em sã consciência com uma família vai querer sentar num restaurante tocando pagode e tocando funk, né? Uma pessoa realmente de família, uma pessoa que estuda a Bíblia, não vai querer dar um lugar assim. Pessoa que busca uma vida de marido e mulher correta, vai estar num ambiente propício para uma família. Não vai estar num ambiente onde está um monte de mulher tudo de shortinho, quase seminua, rebolando, e o pagode rolando solto, e o cara ali no meio. Então, para isso nós somos chamados, para anunciar os mandamentos, anunciar a lei que Deus deu a Moisés. E aqui já disse que não devemos roubar. Agora nós temos que nos perguntar a nós mesmos. Ou seja, será que nós estamos ensinando a nós mesmos? Porque o nosso mau costume, nesse século que a gente vive, é de querer ensinar os outros. O que a gente vê hoje na internet, no Facebook, é todo mundo hoje em dia tem seu grupinho de ensino. Aqui ensina fulano. Já não se chama mais assim, o nome do capaz o cara conheceu um outro Techuvá, passou 6 meses, agora se chama Roche. O Roche fulano. Porque ele aprendeu umas palavrinhas no Google, o rabino do Google, aprendeu umas palavrinhas no Google, já agora é Roche. Ele não quer se ensinar, ele quer ensinar, todo mundo quer ensinar a Bíblia. Ah, irmão, eu penso que é assim, vou dar uma sugestão pro senhor. Tudo bem, eu aceito. Mas eu fico pensando, poxa vida, ontem o cara já me perguntava uma coisa, hoje já quer me dar uma sugestão de como eu tenho que fazer os meus estudos, o que eu tenho que falar. Não que eu não aceite isso, claro que eu aceito. Mas eu tenho que aceitar uma pessoa também experiente. Uma pessoa que também viveu mais tempo do que eu no estudo bíblico. Como é que você está um conselho de alguém que nem sequer sabe nada da história? Eu posso citar um conselho dele naquilo que ele viveu e eu não vivi. Aí tudo bem. Então por isso que no versículo 22, Paulo vai dizer, de Romanos 2, disse: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. E porque para o judeu a idolatria é o pior do pior. O adorar uma imagem, um santozinho, ou seja, isso tudo é oposto à fé judia, ok? Por isso que aqui disse comete sacrilégios. E sacrilégio é o quê?
Sacrilégio é você roubar o que é sagrado. Isso significa a palavra sacrilégio. É você fazer negócio no templo, que era justamente o que estava sendo feito no templo de Yeshua. Por quê? Porque o que é que motiva a idolatria? Qual é a intenção de se fazer imagem? Pois é justamente a cobiça, o dinheiro. Todo o foco central da idolatria é justamente dinheiro. Ou seja, sacrilégio é a gente fazer negócio da fé. Ou seja, e o que motiva justamente tanta idolatria no mundo, e especificamente aqui no nosso país. Ou seja, o que é que está por trás de todas essas virgenzinhas, dessas santas, Guadalupe, Maria e etc. O que é que a gente pode pensar que o que é que promoveu assim a tanto culto de idolatria? Ou seja, qual foi a intenção do povo criar justamente a idolatria? Será que eles inventaram assim os ídolos ou santinho sem saber que era mentira? Vamos inventar isso aqui porque realmente isso aconteceu. Será que eles não sabiam que isso era mentira? Claro que sabiam. Tanto é que, segundo a história conta, o livro de Jacé, conta que Abraão disse ao seu pai de Laterá: isso é tudo mentira, pai. Quebrei tudinho e nenhum pode. Veja que ninguém fez nada. Que ele, Abraão não tem nenhuma revelação assim da Bíblia, não conhecia nada de Bíblia. Mas ele sabia que, poxa, isso aqui meu pai fez com a mão dele, meu pai, isso aqui é santo. Que disse, segundo a história conta, que ele meteu um martelo em todos os santos. Porque ele sabia que aquilo ali é tudo mentira. Então, claro que quem criou a idolatria, esse santinho, sabe que é mentira. Por quê? Porque se a gente vê, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 16, fala justamente de uma deusa chamada a deusa, como é que chama? A deusa Diana. E se a gente analisar a história da Virgem Maria, da Aparecida, e incluso do próprio Alá, é justamente essa mesma deusa. É a mesma coisa. Ou seja, é a própria manifestação, vamos dizer assim, do inimigo. Então a diferença é que houve uma como é que se chama? Uma progressão a essa deusa da antiguidade que recebeu vários nomes. Aqui no Brasil você conhece como Maria, a Virgem Maria, ou Aparecida, ou na Espanha, no México, Guadalupe, e etc. A Virgem de Fátima, etc. Então essa Diana dos Efésios, ela tinha seu templo, ela tinha justamente seu culto, e quem adorava ela naquela época, na época do apóstolo Paulo, na época dos Efésios, ok? E Paulo disse que não era verdade, que é uma mentira. E quando Paulo disse que isso era mentira, quiseram matar Paulo. Quiseram, inclusive, como é que se fala? Apedrejar o apóstolo Paulo. E o que é que aconteceu também na época do Messias? Na época de Yeshua. Ou seja, por que o templo foi destruído? Justamente porque os sacerdotes perderam, por exemplo, ou seja, eles estavam negociando com a fé. Tirou o foco ali verdadeiro, né? Por isso que Yeshua disse: vocês estão fazendo a casa do meu pai, que é uma casa de oração, uma casa de convívio de ladrões. Então por isso que no versículo 22 Paulo fala: tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios. Ou seja, o que se passou na época do templo em Jerusalém, quando Yeshua entrou no templo e viu aí vendendo pombos. Inclusive, que interessante que Yeshua deixou só embora os que vendiam pombo, né? Os que negociavam com Efraim, que foi o único que ele mandou embora. E o resto Yeshua quebrou foi tudo. Então, ou seja, qual é a diferença não a diferença, qual é a tendência justamente da religião? Pois é justamente o comércio. Por que você acha que no Brasil tem essas 400, ou seja, atrocidade de igrejas? Ou seja, eu acho que aqui no Brasil Jesus já devia ter vindo já. Porque o que tem de igreja no Brasil, e especificamente aqui em Recife e em São Paulo, não é brincadeira. Então, porque você vê em cada esquina, você vê uma igreja evangélica, e normalmente nessas ruas de igreja são as mais violentas que tem. Por quê? Pois por causa do comércio. Não é em busca da fé, de que alguém se restaure, não. É em busca de dinheiro. Porque o que tem a ver você estar fazendo um culto aqui na tua casa, e eu falo da mesma coisa na minha casa aqui do lado aqui, por que eu não venho na tua casa? Ô Pedro, vamos se reunir aqui, nós juntar o grupo? Porque eu tenho que fazer na minha casa o mesmo que você vai fazer aqui. A mesma coisa. Pois porque eu estou com algum interesse. Ou você está com algum interesse. Então por isso que Paulo fala: tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios
por causa de vós. Isso está em Isaías 52, onde se fala dos gentios, etc. Né? E tem a ver com o cativeiro da Síria, quando Israel foi levado pela Síria. Deus aí disse que o nome dele estava sendo blasfemado por causa do povo de Israel. E se passa muitas vezes que as pessoas não querem saber nada de Deus, sabe por quê? Porque nós, muitas vezes que dizemos seguir a lei, ou seja, dizemos que somos religiosos, nós temos atuado contra Deus e contra o próximo. Ou seja, por quê? Porque muitas vezes nós temos assustado as pessoas com nossas atitudes. Né? Eu fico assim, meio triste assim quando eu vejo no Facebook, as pessoas sempre assim, eles não procuram, como é que se diz assim, levar a pessoa ao conhecimento da verdade. Eles querem criticar o nome Jesus. Ah, que Jesus é um nome pagão. Mas quem disse a você que o nome Jesus é um nome pagão? Simplesmente o nome Jesus não é o nome correto. Mas porque se houve a transliteração para o grego? Porque em grego não existe a palavra Shin. Não se pronuncia Yeshua em grego. Se pronuncia Eu Sou. E sabemos que Yeshua e Jesus, né, o nome Jesus não significa nada. Porém, não quer dizer que o nome Jesus seja bom. Inclusive a palavra Sus em hebraico, ela não somente significa cavalo, como se diz por aqui. Jesus é o Deus cavalo. Não. Sus em hebraico também significa alegria. Não, porque agora não, Yeshua, não, agora é Yeshua. Jesus nada aqui. Enfim, essas pessoas com a atitude delas estão afastando as pessoas. Estão afastando justamente. Imagina você, Paulo na Grécia, onde todo mundo só conhecia os ídolos da Grécia, os deuses da Grécia. Paulo chegava lá apresentando um Yeshua HaMashiach, que é o Deus do judeu. Paulo falava que eles entendiam. Sous, como Paulo chegou com aquele ídolo, esse aqui é o Deus verdadeiro. Esse aí que você chama aqui, não tem nome, pois isso aí esse é o Deus que eu adoro. Veja o que Paulo falou. E o povo convidou ele para querer saber, né, o que era isso. Exatamente. Pregar, né? Ou seja, Paulo cativou as pessoas. Não ficou, isso aí é um demônio, pai. O nosso Deus se chama Yahweh. Né? Se chama Yahvé, se chama Jeová. Isso aí é um demônio, pai. Se eu sou de vocês, não presta, aí eu venho do cavalo, do sus, do bode. Não, ou seja, a gente afasta as pessoas com nossas palavras. A gente quer enfeitar tanto pavão, ou seja, muitas vezes a gente posta um texto assim, a gente não posta mais o texto em português, é um texto porto-hebraico, parte hebraica, ou seja, ou você coloca o texto todo em hebraico, ou você não coloca. Essa Bíblia da Restauração do nome. Você vai ler um versículo nessa Bíblia, tá lá assim, porque as muitas maim não podem te afogar. Ué, para que colocar as muitas maim que não vai te afogar? Nem melhor colocar as muitas águas não poderão nos afogar esse amor? Tem que colocar... pode colocar assim deixar em português. Para que colocar as muitas maim? O reino chamaim é semelhante ao homem. Por que já não colocou tudo em hebraico? Então você vê que quer enfeitar demais as coisas. Isso não cativa ninguém, gente. Coloca do jeito que está em português e pronto. Porque qual é a nossa visão que a gente tem quando posta um versículo na internet? É de chamar a atenção de um judeu ou de um cristão? Pode chamar de um cristão, porque um judeu não está no meu Facebook querendo saber o que eu posto. Inclusive, não sei, nem me lembro se tem algum judeu no meu Facebook. Porque judeu que eu não vi no Facebook aceitando um convite de gentil, com o nome Yeshua HaMashiach, aí na foto está o Yahweh salva. E vai você tá um bestalhado desse? Então a nossa atenção é justamente chamar a atenção do cristianismo. E como é que eu posso chamar a atenção do cristianismo? Pois usando a mesma linguagem que ele tem. Ou seja, como é que se você falar com um mendigo, uma pessoa sem conhecimento, que muita gente se engana, talvez seja um mendigo que fala inglês, como tem muito por aí, conhecedor das coisas. Vamos supor que ele não conheça de nada. Você chega lá, olha porque em hebraico a Torá é um verbo que significa do verbo yará, que é um alvo que você tem que acertar. E aí a palavra Teshuvah. Você acha que esse cara vai querer te escutar? Olha, mas Jesus te ama. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não passa nada, gente. Não tem que estar enfeitando um pavão. O pavão já é enfeitado. Não temos que estar fazendo graça. Na verdade é trazer a originalidade do Jesus, né? Mostrar ele um Jesus que ele não conhece, um Jesus judeu. Não mostrar um Jesus através de palavras hebraico. Ou seja, isso não vai cativar ninguém. Por isso que a gente vê muitas pessoas criticando assim, esse pessoal que se diz judeus.
Muitos evangelhos chamam a gente, esse pessoal da restauração, de sinagoga de Satanás, baseado naquele versículo do Apocalipse que fala que dizem ser judeus e não são. Certo que eles usam sem saber o contexto daquilo ali, mas em certo sentido é verdade mesmo. Porque dizem ser judeus e não são, porque um judeu de verdade, você não vê um judeu de verdade postando, por exemplo, o tetagrama. Ele posta a palavra a Deus. E quando alguém posta o tetagrama, por exemplo, na página de um judeu, ele vai lá e critica a pessoa. Nós não aceitamos isso aqui. Não existe pronúncia para esse nome. Nós colocamos Deus, Hashem, porque estamos se referindo ao eterno. Você vê que ele já corta o barato da pessoa para não estar ali criando polêmica. Por quê? Porque isso vai tirar o foco das pessoas. Da mensagem que o cara postou ali, o cara vai lá, mas o nome do eterno não é isso aí não, Jesus é o ídolo. Eu já excluo logo o comentário. Já para evitar o problema. Por quê? Porque não vai trazer um esclarecimento a ninguém. Pelo contrário, veja o povo aí que fala da Bíblia, tudo era engano. Verso 25, Romanos, para a gente concluir, disse: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, gravamos já um estudo recentemente sobre esse assunto já em duas partes. Porém, Paulo está falando o que aqui? Que se a nossa circuncisão na carne, ela não vale se você não guarda a lei. Por isso que Paulo fala aqui que a circuncisão, na verdade, é proveitosa se tu guardares a lei. Ou seja, eu tenho um pacto, né? Eu me tornei circuncidado, porém depois eu transgrido esse pacto, porque uma coisa é certa. Uma vez que você se circuncida, já não há uma desculpa de você dizer assim: está me oferecendo um trabalho no sábado, eu tenho que ir. Porque a circuncisão é como se fosse o casamento. Selou, acabou. Você não pode, ou seja, enquanto você não é circuncidado, você não está obrigado, como isso aqui, a guardar toda a lei. Porque você ainda está no processo, você não selou o pacto, você não firmou realmente se você quer o pacto. Você está indo ali, é a mesma coisa de você estar de repente namorando com a menina, né, com Isabela, vamos supor, mas você não tem certeza se você quer casar com ela. Está conhecendo, vamos ver como ela é, vamos ver como ela trata a mãe. Vamos ver se ela acorda cedo, o que é que ela faz, se ela sabe fritar um ovo, pelo menos. Não é verdade? Você está conhecendo a pessoa. Porém, uma vez em que você... Olha, vamos se casar. Então, meu filho, você não pode mais na sexta-feira à noite sair pro teu barzinho, tomar tua cervejinha sozinho. Por quê? Porque você agora tem um compromisso. Você não pode estar mais na frente sentado sozinho, conversando na roda de amigas e amigos. Por quê? Porque você tem um compromisso. Da mesma coisa a circuncisão. Uma vez em que a pessoa se circuncida, ela, ou no caso o homem, já não pode mais assim voltar atrás. Eita, aqui me ofereceu um trabalho de eu ganhar R$2.000 por mês, mas tem que ir ao sábado. Eu vou porque, sábado, né, irmão, a gente precisa, né? Não, uma vez que você selou, filho, você já tem que, a tua obrigação é de manter o pacto. Ou seja, que o pacto da circuncisão é que não tem, ou seja, não tem volta o pacto da circuncisão. Houve justamente naquela época, não sei como, mas houve um retrocesso, o povo cobriu o prepúcio. Porém não existe volta, mas eles eram circuncidados. Que Paulo chama eles de circuncidado na carta aos Efésios. Então ou seja, então quer dizer o quê? Essas pessoas que estão escutando essa gravação, no caso os homens, se querem realmente fazer o pacto da circuncisão e não tem a segurança de que vão manter esse pacto, então é melhor não fazer. É melhor dar uma segurada, ok? Não se circuncide ainda se você não tem assim a certeza de que você vai cumprir. Porque uma vez em que você cumpre e você faz, já não há desculpa. Você já não tem mais... Ou seja, você está obrigado a cumprir a lei. Então, uma vez em que a gente entra num pacto e logo a gente transgride esse pacto, ou seja, a pessoa ela está entrando em sérios problemas. Por quê? Porque Paulo fala no verso 26, se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, veja o que Paulo está falando aqui. Aqui vamos usar a palavra circuncisão para gentios. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, o que é que adianta eu ser circuncidado, não guardo o que eu conheço da lei, e tem uma pessoa que não é circuncidada, conhece muito pouco da lei e guarda muito mais do que eu? Então qual é a circuncisão que está valendo? Pois, no caso, é a incircuncisão que está valendo. A circuncisão ele está contando como circuncisão para Deus. Ou seja, quer dizer o quê? Que na perspectiva de Deus, o que tem mais valor é você ver de acordo, ou seja, é você ver uma vida congruente, de acordo com o que Deus realmente estabeleceu. Isso é o que vale para Deus.
E aqui Paulo não está negando o mandamento da circuncisão. Ou seja, em que perspectiva Paulo está dizendo aqui que a circuncisão ou que a incircuncisão ela tem mais valor? Pois que se você, como eu acabei de falar, se eu me circuncidei e meia hora depois eu já vivo uma vida de incircunciso, então, ou seja, eu tô, como se diz por aí, eu tô lascado. Por quê? Porque Yeshua, ele contou que um pai de família, ele tinha, como se chama, 9 filhos. E um desses disse, né, ou seja, um desses foi, deixa eu ver se eu me lembro a parábola, tá? Ou seja, que disse que um desses 9 filhos que esse pai tinha, e um disse, deixa eu ver se é assim, um disse e não foi, e outro disse que sim e também não foi. Ou seja, qual dos dois, ou qual desses fizeram a vontade de Deus? Não sei se eu não estou me lembrando bem a parábola, eu sei que é uma parábola que Yeshua fala mais ou menos assim. Ou seja, mas voltando aqui para não embananar a minha cabeça. O assunto da circuncisão, irmão, é muito sério. Ou seja, por quê? Porque na hora em que a pessoa, por emoção, ela diz, eu vou fazer circuncisão porque agora sim. E ela entra no pacto da circuncisão e meia hora depois ela está fazendo, ou não está fazendo nada do pacto, então essa pessoa ela está fazendo o quê? Ela está justamente sendo como um exemplo, como uma mulher adúltera. Ela não está se comprometendo ao pacto em que ela se comprometeu. Então essa circuncisão é tida como circuncisão. Então é muito mais pior um circuncidado não guardar aquilo que ele conhece da lei, do que um incircunciso que conhece pouco da lei, porém um pouco que ele conhece, ele procura guardar o melhor que ele pode. Então no verso 27 Paulo fala, e a incircuncisão que por natureza o se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circunciso o que é exteriormente na carne. Ou seja, e nós já vimos nos versículos antes a definição perfeita de quem é um verdadeiro judeu. Porque atualmente, incluso no Estado de Israel, existe um grande debate de quem é judeu. Se a gente aceita os messiânicos como judeu, se aceita esse povo, por exemplo, de outros países que estão buscando a Torá, será que são judeus? Ou seja, existe uma confusão, um dilema na terra de Israel entre os rabinos, né, como se fala, de quem é realmente o judeu. Por quê? Porque a nação de Israel é um estado judaico, por assim dizer. Então, para dar a cidadania e o passaporte israeli, ou seja, existe todo um rolo, existe toda uma complexidade, não é tão fácil assim você receber o passaporte. Por quê? Porque existe grupo, como eu falei, em Israel, que querem aceitar os messiânicos como judeu, outros grupos não querem, porque incluso em Israel os messiânicos são os também que rejeitam a lei. Então, para o judeu é complicado dar um passaporte, é um povo que meia hora entra num pacto e meia hora depois são contra. Né? Porque sempre quando houve guerras contra Israel, os primeiros a correrem foram os conversos. Não, nós não temos nada a ver com esse povo não, nem conhecemos. Então quer dizer o quê? Que, ou seja, que existe uma polêmica justamente com respeito a quem é judeu no Estado de Israel. Agora, se a gente, como eu falei, analisar biblicamente quem é judeu, ok? Quem diz que são judeus, e nós temos que voltar justamente às palavras de alguém muito reconhecido no mundo cristão, que é justamente o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo é quem vai nos dizer quem realmente é um judeu. Inclusive tem como se chama, ou houve um chefe de estado que já faleceu, chamado Davi Ben-Gurion. Sabe o que ele disse? Quando perguntaram isso a ele, você vê que ele disse quase praticamente as mesmas palavras de Paulo. Ele disse que judeu é todo aquele que se sinta judeu. Quer dizer o quê? Que aquele que quiser fazer parte do povo de Israel, pois é povo de Israel. Assim como foi Ruth. E é exatamente o que Paulo fala aqui no versículo 28 e 29. Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é incircunciso o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E a circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.
E aqui é onde vem justamente aquela palavra que Pedro falou, que a palavra judeu vem do verbo, ou da palavra, como é que se chama? Leodote, que vem a ver do verbo, tem a ver com o verbo todá, que significa todá rabá. Obrigado. Muito obrigado. Todá tem a ver justamente de agradecer, de anunciar. E que vem do verbo de animodê. Animodê significa o que? Eu agradeço. Quer dizer o quê? Que uma pessoa que agradece, uma pessoa que exalta, uma pessoa que anuncia o nome de Deus, e mais uma vez o nome tem a ver com o caráter, com a perspectiva, com os mandamentos de Deus. Não tem que estar anunciando o nome, porque ninguém sabe o nome de Deus. Se a gente quiser realmente saber o nome de Deus correto, nós temos que esperar a ressurreição para perguntar a Moisés. Ou perguntar a Yeshua. Porque essa história aqui é o nome do Eterno, é tudo especulações. Yahweh, Yahweh. Não, Yahweh é uma terminação feminina. Então não é Yahweh, é aquele Michael Hood, ele chamava Yahweh, já mudou para Yehová. Enfim, toda uma controvérsia com respeito do nome. E uma coisa tão simples, porque o nome do Eterno é o que deveria trazer o que? Reconciliação, é trazer unidade. Pelo contrário, o nome do Eterno, entre aspas, que não é o nome, está trazendo o que? Divisão. Grupos se dividem porque não crê da forma que o outro crê no nome. Não, ali chamam essa coisa. Não, aí então são pagãos. Não, inclusive, um já não chamam nem mais de Yahushua. Agora é Yahushua, por quê? Porque o nome é Yahuwah. Então não é Yahushua, porque não é Yahu, então é Yahuwah, então o nome é Yahushua. Você vê que complexidade, que confusão por causa de uma bobagem do nome. Não que o nome seja uma bobagem do Eterno, é uma coisa importante, porém nós não sabemos biblicamente, cientificamente, como é que se chama? Esses pessoal que pesquisa, Historiadores, arqueólogos. Arqueologicamente, como é o nome do Eterno. São especulações. Se o próprio judeu não vive pronunciando o nome, porque eu, como gentio que não sei nada do hebraico, estou aí inventando que o nome do Eterno é X e é assado. Você veja que arrogância nós temos. Os judeus são um bando de pagão porque eles não pronunciam o nome. O nome é Yahu. Tá de brincadeira. Então o judeu tem, aquele que anuncia o nome, o caráter do Eterno, ok? O que anuncia os atributos divinos, a sua lei, está anunciando o nome. Por quê? Porque no Salmo 138 diz que o Eterno engrandeceu por cima do seu nome todo o seu mandamento. Ou seja, o que é mais sagrado na Bíblia? Pois o nome do Eterno é o mais santo. Porém, o que é que o Eterno fez? Pegou a Torá e colocou acima do nome dele. Assim, existe coisa interessante que eu já comentei, inclusive, no livro de Gênesis. Né? Existem códigos na Bíblia que deixam a gente assim surpreendido. Porque não sei se vocês já escutaram esse estudo que eu gravei de Gênesis 1, quando se fala ali, por exemplo, que eu comecei a mencionar que em Gênesis e Êxodo aparece em cada 59 letras, aparece uma letra que vai dar o nome Torá. Começa com a palavra Bereshit, letra Tav. Aí você conta justamente mais 49 letras, vai aparecer a palavra Vav. E você conta assim até formar a palavra Torá. No livro de Êxodo a mesma coisa. Quando chega em Levítico já não aparece mais isso. Levítico some. O que é que Levítico aparece? Pois o tetagrama, o nome do Eterno, as letras do nome do Eterno. Aí você volta para Números, vai para Números e Deuteronômio, aparece o nome a Torá, porém de forma ao contrário, como que se encontrando com o Êxodo e Gênesis, ou seja, vendo Levítico. Quer dizer o quê? Que se a gente quiser conhecer o nome do Eterno, é através dos mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos é o que revela quem é o Eterno. Porque o que é que faz o nome de uma pessoa? É o nome em si ou é a tua conduta? Pai, é a nossa conduta, o nosso caráter. Pedro era um veiaco, pai. Ele ali não pagava ninguém, cara chato, arrogante. Se não é o teu nome que a pessoa está falando contra, é contra os teus atributos. Por quê? Porque o que dá a personalidade da pessoa não é o nome, é sim a função que a pessoa viveu. Então por isso que Paulo fala que judeu é justamente aquele que anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas, ou seja, da falta de instrução para a sua luz inacessível. E mais uma vez, o que é a luz? Não é a Torá? Então justamente é isso. Então a definição bíblica de um verdadeiro judeu é aquele do coração. Nós somos judeus. Não somos judeus biologicamente, porque eu não sei que se alguém aqui da tribo do Judá, nem eu mesmo sei de que tribo eu sou. Porém, biblicamente falando, na etimologia do nome, nós que estamos fazendo isso aqui, lendo a Bíblia, estudando, tentando anunciar a verdade do Eterno, nós somos judeus. Por quê? Porque Paulo fala aqui, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso é uma pessoa judia.
E para encerrar, disse o verso 29, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E que bom que fecharam a Bíblia, né? A circuncisão do coração é a que, ou seja, é a que já se determinou no nosso coração, ok? Porque a circuncisão do coração é o que você determina no teu coração, e o que você determina no teu coração é o que a gente não pode voltar mais atrás. Ou seja, eu já não posso mais transgredir o Shabat. Eu já não, por quê? Porque eu já me comprometi a cumprir os mandamentos. Então eu não posso voltar atrás. Então ser judeu não faz parte de uma raça, não é questão de sangue, porque não é questão sanguínea, porque a gente vê muitas vezes que, por exemplo, a primogenitura passou de um primogênito para um que não era primogênito, como por exemplo de Rubens passou para José. Então não é questão de sangue e também não é questão de raça. Ser judeu é um estilo de vida. Não é estar com barbona no Facebook, com pai, com talento na cabeça e balançando a cabeça e citando o Shem. Isso não é ser judeu. Isso é fácil, qualquer um faz. Qualquer pessoa faz. Ser judeu é você ter um estilo de vida com o Criador do Universo. Ou seja, é uma maneira da gente estar vivendo, anunciando com meus atos, com minha maneira de viver, o estilo de vida do Messias. Por isso que Paulo fala em Filemão que a nossa vida, a gente deve ser uma carta. Paulo fala, vocês são minha carta de recomendação. Ou seja, que a minha vida tem que anunciar quem é o Messias. E, infelizmente, eu não consegui enviar para vocês, porque no portal da internet, porém eu formei aqui uma foto com o nome Yahudá. Entendeu? O nome Judá em hebraico. E o nome Judá em hebraico, né, depois eu vou enviar para vocês quando eu chegar em casa. O nome Judá começa com a letra Yod. Que a letra Yod no palebraico é uma letra que se parece uma mão e como é que chama? Entrebraço. Eita, quase que não sai. Entrebraço. Ou seja, a mão e o braço. A palavra Yod tem a ver com inclusive a palavra mão em hebraico se chama Yad. Ok? E a mão significa o quê? O que implica a mão? Implica trabalho. Ok? Então a segunda letra do nome Judá é a letra Rei. E a letra Rei no palebraico representa um homem assim. Assim, em um símbolo ou seja, um homem com as mãos levantadas em um símbolo de reverência, um símbolo em forma de adoração. E a palavra Rei em hebraico significa, por exemplo, ou seja, tem a ver com a palavra ou seja, como uma pessoa assim de ver algo assim de mirar e ficar uau. Tem a ver justamente com esse, ou seja, quando você olha uma grande visão, você fica assim meio que impressionado, meio admirado. E também a palavra rei, ela pode significar suspiro ou sopro, né? Quando você vê uma grande visão, você fica uau, que é isso, meu Deus. Então a terceira letra do nome Judá é a letra Vav, que a letra Vav é assim, ok? Como se fosse não sei como é que chama no Ceará, porém aqui se chama Badoque, né? Aquele que você bota um estilingue, pronto. Isso. Pronto, aquilo ali, como se fosse uma estaca que se formava de campanha, um tipo de uma estacazinha. Então a estaca que simboliza uma estaca, a estaca é o que suspende, é o que prende. E a quarta letra do nome Judá é a letra Dalet. Que é interessante que no palebraico a letra Dalet, ela é assim como se fosse uma porta, só que de cabeça para baixo, né? Por isso que a estrela de Davi tem assim essas, só que aqui está diferente. Mas no palebraico ela é assim, ok? Um triângulo, símbolo de uma porta, ok? Ou seja, uma porta faz o quê? Uma porta implica entrada e implica saída. E a última letra da palavra Judá, ou Yahodá, é o outro Vav, ok? Que já vimos que é um homem de mão levantada que representa uma exaltação. Então, o nome Judá tem a letra Dalet, ok? Que tem um desenho dessa porta, né? Yahudá, ok? Tem a ver com a porta que implica entrada e saída. E é interessante que a letra Judá, ou a letra Dalet, ela está no meio das 4 letras. São 5 letras a palavra Judá e a letra Dalet está no meio das 4. Ou seja, a porta de entrada e de saída. Então, se você tira o Dalet da letra Judá, o que é que fica? Yud, Rei, Vav, Rei.
o tetragrama sagrado. Então nós podemos dizer que Judá é a porta que vai dar a conhecer a quem? Pois ao Eterno. Agora, quem é a porta? Yeshua. Yeshua é a porta. Então, nessa letra tem um significado de quê? De pendurado, fraco, pobre, justamente como muitos dos irmãos chamaram Yeshua. Então você vê que no nome Judá, ok, é o único nome na Bíblia que tem o nome completo do Eterno. E é interessante que no meio do nome Judá existe uma porta, que é justamente quem? Yeshua. E de qual tribo veio o Messias? A tribo de Judá. E mais uma vez, o que significa porta? E Yeshua disse o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, se a gente junta tudo isso aqui, então nós temos o Messias vindo da tribo de Judá, no qual o nome de Judá é o nome de Deus, que inclui uma porta, exatamente como Yeshua se chamou. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, encontrará pastagem e etc. Então veja como é interessante e é fascinante a gente estudarmos a Bíblia em seu contexto original. Ok? Então vamos agradecer a Deus por esse estudo. Quer orar? Então eu vou orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra. Te agradeço por a vida de todos que estão aqui. E te agradeço, Pai, por este tempo de reflexão da tua palavra. Te agradecemos pela paciência que tu tem tido para conosco, para com teu povo Israel e para com toda a humanidade. E, Senhor, coloca em nós tanto o querer como o fazer, e que o estudo dessa carta, Pai, seja uma revolução para nossas vidas. E obrigado, Senhor, por esta porta que tu tens aberto para nós, que é o nosso Messias, Yeshua. Bendito sejas tu, Eterno, em nome e pelos méritos do nosso Salvador Yeshua. Amém. El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor,